Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do blog História Digital, e na aula de hoje nós vamos aprender o que é a Idade dos Metais. Bom, essa aula ela fecha uma trilogia, entre aspas, das fases da pré-história. Se você não assistiu, assista primeiramente o Paleolítico, depois assista a aula sobre o Neolítico e depois assista a aula da Idade dos Metais. Uma vez que os dois primeiros períodos, nós temos na Idade dos Metais uma extensão das conquistas dos outros períodos. Por quê? Uma extensão. Aqui nessa imagem a gente consegue ver bem. Por exemplo, o ser humano continuou caçando e coletando, algo que iniciou lá no Paleolítico. Nós temos aqui a criação de animais, que surgiu no Neolítico. Nós temos aqui uma aldeia que é agrícola também, apesar que a agricultura não aparece diretamente nessa imagem. Nós temos as fortificações, nós temos as aldeias sedentárias, ou seja, fixas numa determinada região. Geralmente essas regiões eram próximas a rio, uma vez que dali eles tiravam a água, o rio sendo utilizado para pesca, e o rio também era utilizado para a criação de canais de irrigação, e essa irrigação era usada na agricultura. Aqui nessa fortificação, inclusive, a gente vê alguns guardas fazendo a vigilância desses territórios que passaram a ser alvo de guerras e batalhas entre duas ou mais civilizações. Nós temos aqui a confecção mais aprimorada de tecidos. Agora, a Idade dos Metais ela vai trazer uma grande novidade, que não teve nos dois períodos anteriores. Mas antes da gente falar que novidade é essa, vale ressaltar que essa Idade dos Metais vai de mais ou menos aproximadamente 6.000 anos até aproximadamente, lembram da cobrinha? 4.000 anos atrás, quando de acordo com os historiadores, surge a escrita. Por que Idade dos Metais? Então, o que vai ser criado nesse período? Nós vamos ter aqui a criação de uma técnica chamada metalurgia. E o que seria metalurgia? É bem fácil, é a técnica de fundir ou derreter metais para a produção de armas, armaduras, ferramentas e outros utensílios. A gente vê aqui nessa imagem as ferramentas feitas de metal, ferro, bronze, etc. Então, o que essas ferramentas tinham que as ferramentas de osso, pedra e madeira não tinham? É claro, essas ferramentas eram mais poderosas. Então a gente vê aqui algumas ferramentas como espadas, nós temos aqui uma ponta de flecha, uma ponta de lança, facas, nós temos alguns adornos feitos de metal, isso aqui é algo parecido com uma foice, etc. Essa metalurgia ela vai passar por um processo de desenvolvimento, que por sua vez passa pela fundição de 3 tipos de metais. Primeiramente o cobre, depois o bronze e o ferro. Começando pelo cobre. O cobre ele foi inicialmente martelado a frio, depois fundido no fogo e moldado em formas de barro ou pedra. Posteriormente, os seres humanos descobriram a liga do bronze com estanho, obtendo bronze, que é um metal mais duro. Depois o bronze acabou sendo utilizado na fabricação de espadas, armaduras, ferramentas e objetos de adorno. E depois, com o uso de forjas e folhas, a metalurgia melhorou, atingindo ferro. Então aqui nós temos os fornos sendo utilizados por esses seres humanos, que provavelmente estão desnudos na parte de cima, por causa do calor que vem desses fornos. O metal aqui sendo derretido e aqui o metal sendo forjado. E dessa forja a gente vai obter esses instrumentos como armas, armaduras, etc. O ferro era utilizado principalmente para a fabricação de armas ainda mais poderosas.